Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que bom estar com vocês nesta manhã, aqui com vocês nesta manhã. No decorrer dessa semana, né, de oração, falando sobre o novo de Deus, o novo que chegou. Eu fui muito abençoado, tenho sido muito abençoado com a palavra que os nossos diáconos e diaconisas têm ministrado nos nossos corações. Isso é muito bom. E nós vamos estar orando ao Senhor. E creio que o Senhor há de falar nos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Na beleza da tua santidade, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ó Senhor, porque tu mereces todo louvor e toda honra, toda glória. Ó Pai amado, que nesta manhã, Pai, nesta manhã de domingo, ó Pai, de semana de oração, ó Pai. Ó Pai, que tu venhas falar em nossos corações, como disse, como foi falado neste louvor, fala conosco mais uma vez. Precisamos ouvir a tua voz. Ó Senhor, nos orienta, ó Pai, nos direciona, Senhor, no que devemos fazer, como agir, ó Pai, para que o novo do Senhor venha acontecer nas nossas vidas, ó Pai. Pai, que eu venha diminuir, que tu venhas crescer, Senhor, através da minha vida, Pai. E, Pai, que através de mim, ó Pai, pessoas possam, Senhor, sair daqui, Senhor, impactada, restaurada pelo teu poder, em o nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos e já te agradecemos por tudo que há de acontecer nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de eu falar o tema, terça-feira Deus, na ministração do louvor, Deus me deu, para iniciar falando, João 20, capítulo 27. Essa passagem aqui fala, quando Jesus, ressuscitou e aí apareceu para os discípulos. E os discípulos falando que tinha visto Jesus. Só que Tomé não acreditou. Ele só acreditava vendo. E no discurso de Jesus, que Jesus aparece para ele e fala para ele, sentir, colocar as mãos nas mãos dele, aonde foi furado também. E aí Jesus fala assim para ele: não seja incrédulo, mas crente, que nesta manhã, que toda essa semana de oração, com a palavra que foi ministrada, que nós não possamos ser incrédulos, mas que nós possamos crer pela fé que o milagre já está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O título que Deus colocou no coração dos pastores para estarmos ministrando, compartilhando com vocês: fé para prosseguir, para possuir o novo. Diga comigo: fé para prosseguir, para possuir o novo. Você está preparado para receber o novo? Para possuir, para viver o novo que Deus tem para você? Amém? Eu tenho. Quero dizer que a vida é cheia de desafios e obstáculos, não é verdade? Mas com fé em Deus, podemos superar qualquer coisa. A fé é a chave para prosseguir e possuir o novo que Deus tem preparado para nós. A chave é essa. É o que Deus tem preparado para nós.
Quero dizer que neste estudo vamos explorar a importância da fé para superar os obstáculos, viver a promessa de Deus e perseverar em meio das dificuldades. Essa é a linha de pensamento. Vai ser nessa direção que vamos fazer, vamos caminhar. Para que possamos prosseguir, para possuir o novo, precisamos ter o quê? Primeiro tópico, precisamos ter fé para superar os obstáculos. Situações que acontecem no dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, né? A fé é essencial para superar os obstáculos e desafios na vida. Jesus mesmo disse: sem fé é impossível agradar. Então você tem que ter fé para você superar os obstáculos, para superar os desafios que virão, os desafios que você vai ter que enfrentar. Porque o Senhor tem prazer de nos abençoar, Ele tem prazer de nos aprovar para o novo. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que passar por vários obstáculos. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim sobre a fé: o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, a fé é a certeza daquilo que se espera. Nós esperamos que venha acontecer alguma coisa. E a convicção daquilo que não se vê. É o que a gente faz. Nós oramos, sabemos que Deus pode fazer, mas ainda nós não vimos aquilo acontecer. Mas para aquele que tem fé, sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aquele que tem fé, sabe que o nosso Deus é aquele que cura, que salva e liberta pelo teu poder. Amém? Glória a Deus. Exemplos que eu quero deixar para você é a história de Josué e o povo de Israel, que precisaram ter fé para atravessar o rio Jordão e conquistar a terra prometida. Está escrito lá, está registrado lá em Josué capítulo 3, versículo 13 ao 17. Vai estar ali no multimídia, que vocês possam ler também junto comigo. Aleluia. Todos acharam? Josué, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Capítulo 3, versículo 13 ao 17. Diz assim: quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, puseram os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita, e as águas dos rios haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ele parou de correr. O que parou? A água parou de correr e ficou amontoado na parte de cima
do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou, completamente até o mar morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando em terra seca. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Aleluia! Olha a fé deste homem. Deus dá instrução a Josué. Eles tinham que passar pelo rio Jordão. O Senhor foi instruindo a ele, e ele foi instruindo o povo. Nós vamos fazer isso, vamos ficar perto, porque o Senhor há de nos dar a vitória. Você crê que o Senhor vai te dar a vitória? Já está te dando a vitória, amém? Eu creio nisso. Eu creio que a minha vitória está por vir. Aleluia! Várias necessidades eu tenho também. Como você tem, o diácono Luiz também tem necessidades. Que Deus venha intervir, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha abençoar, amém? E aí, fé para prosseguir, para possuir o novo. O que precisamos? Fé para prosseguir, fé para receber a promessa de Deus. Para possuir o novo, precisamos ter fé para receber a promessa de Deus, amém? Você tem fé? Ou você é incrédulo? Ou nós somos incrédulos? Será que vai acontecer? Muitas vezes eu mesmo falo isso. Será que vai acontecer? Mas nós não podemos ser assim. Devemos colocar nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. A fé é necessário para receber a promessa do Senhor. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Aleluia. Aleluia. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. Aleluia. Para nós podermos conseguir possuir o novo, precisamos ter paciência. Temos que esperar acontecer. Precisamos perseverar no Senhor, não desistir, amém? Para que o novo de Deus venha acontecer na nossa vida, aleluia. Olha o que diz lá em Hebreus, né? Eu já falei, já lemos? Não, né? Lemos já. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. O que o Senhor tem te prometido? O que o Senhor prometeu para você? Você tem tido paciência? Nós temos tido paciência. Nós temos perseverado no Senhor. Eu vou dar um exemplo. A história de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? De Abraão e Sara.
A história de Abraão que precisou ter fé para receber a promessa de Deus de ter um filho. Sara não podia ter filho. Sara era estéril. Mas o Senhor tinha prometido para Abraão que ele seria pai de multidões, de grande nação. Sara que gerou Isaque, filho da sua velhice. Filho da sua velhice. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 14 ao 6. Do 4 ao 6. Obrigado, pastor. Aleluia. Diz assim: então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Ó Senhor, aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. O que o Abraão fez? Ele creu em Deus. O Senhor, ele creu no Deus, o Todo-Poderoso, e por isso o Senhor, e por isso ele aceitou. Abraão aceitou e confiou no Senhor, amém? Que nesta manhã você possa confiar, como Abraão confiou, que seria pai seria a sua descendência numerosa. A sua descendência será numerosa também. O Senhor há de fazer milagres na vida daquele filho, na vida daquela filha, na vida da sua família, e todos serão salvos para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia! Isso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor diz, olha só, que a palavra diz, lá em Isaías capítulo 49, versículo 23, parte B: aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Vocês não ficarão decepcionados, vocês não ficarão confundidos. Aleluia! Porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Terceiro tópico: fé para perseverar. Fé para perseverar. Aleluia. A fé é essencial para perseverar e não desistir. Fala comigo. A fé é essencial para perseverar e não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Amém? A fé é essencial para perseverar e não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Nós estamos falando sobre fé para perseverar. Aleluia.
Beber um pouquinho de água aqui. Aleluia. Diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Dura para sempre. Aleluia! Por isso que precisamos perseverar no Senhor. Aleluia! E aí com isso eu trago o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Antes de ser Paulo, ele era Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Amém? Não é isso? E aí ele teve uma transformação. O sobrenatural veio na vida de Paulo. E ele fez grandes missões. Ele foi usado, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. Deixou instruções na palavra do Senhor para nós. E aí, olha que diz, né? Aqui fala, né? Quando ele fala que eu fui chicoteado, né? Eu sofri. Estou falando com as minhas palavras, né? Fui perseguido, né? Nós estamos falando sobre perseverança. E aí ele fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, nunca desanimados. Amém. Desculpa, perdi aqui. E está lá em 2 Coríntios, né, 11, versículo 23 e 33. E aqui, eu não coloquei aqui, mas fala ali, ó. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e nunca dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas minhas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causando pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos, nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigo causados por falsos irmãos, né? Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede,
tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda peça diariamente sobre mim, pesa sobre mim, diariamente sobre mim, a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. E existe motivo para eu me gabar, enquanto vou gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai, o Deus e o Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Amém? Quando isto, na cidade de Damasco, o governo nomeado pelo rei Arestas, pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos ficaram com que eu descesse no grande cesto, por uma abertura da muralha, e assim escapei do governo. Amém? Até aqui, né? Mas aqui, né, ele estava falando das chicotadas, das coisas que aconteceram com ele. Aleluia. E aí, lá em Filipenses, capítulo 13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero dar um exemplo, né, sobre perseverança, sobre fé. Esse exemplo é da minha mãe. Minha mãe guerreira, né, tá lá em Itaperuna, morando em Itaperuna. Mas quando eu tinha, acho que eu tinha 8 anos, eu não me engano, eu não lembro direito. Nós morávamos aqui no Catarina. Deus me lembrou isso, né? Eu falei: Senhor, por que colocar isso no meu esboço? Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Era meu pai, minha mãe, mais 2 irmãos. Eu, uma irmã do meio, que é a Renata, e o Daniel, né? Trabalha ali no João ali, ele trabalha ali. Eu lembro que passamos por momentos de escassez. Todo mundo passa por um momento de escassez algum dia. E aí minha mãe, muito fervorosa, né, tinha fé no seu coração. Ela que ficava mais tempo conosco naquela época. E aí chegou um belo dia, à noite, minha mãe, eu não lembro se ela estava calentando meu irmão, ou se era minha irmã, e nós estávamos passando por momentos, né, de escassez, e ela começava a orar ao Senhor. 8 anos eu lembrei, com 8 anos eu lembrei o que aconteceu. Hoje, né, eu lembro. E aí minha mãe orando ao Senhor: Senhor, Tu és um Deus que tudo pode. Eu tenho fé que amanhã será um novo dia. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. E aí, Deus deu uma composição, minha mãe, na época. E aí, eu me lembro muito bem, ficou na minha memória. Ela começou a cantar: Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim,
Jesus é tudo para mim. Quando a noite chega, vou com Jesus orar. Quando a noite chega, vou com Jesus orar. O inimigo luta, mas não tem poder. O inimigo luta, mas não tem poder. Mas isso ficou no meu coração. Por isso, mãe, vô, que hoje em dia, né, o avô e a mãe fica bastante tempo com os filhos. Por isso que você tem que ter discernimento, né? Tem que instruir o seu filho, a sua filha, porque eles estão olhando o que você faz. Eles estão, né, vindo o seu exemplo. E lá na frente, mais tarde, né, por isso que Deus, na palavra do Senhor fala, mesmo, né, na sua velhice, o seu filho na velhice, eles não vão esquecer o que Deus fez por ele. Então, esse louvor ficou no meu coração. Uma mulher de fé, de esperança. E aí, um dia, o dia mal chegou na minha casa. Depois de casado. Depois de ter filhos. Portas se fecharam. Perdi meu emprego. Não tinha nada para comer. Aliás, tinha um café da manhã, mas à noite não tinha. Eu aguardava a previsão do Senhor. E eu lembrei, lá atrás, o exemplo da minha mãe, o exemplo da minha rainha, que é a minha mãe. O que eu fiz? Eu chamei os meus filhos, lembra, mano? Chamei a minha esposa, vamos orar. Agora não tem, mas eu creio que o Senhor há de prover. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Eu creio que o Senhor há de prover. E nós oramos. No dia frio, chuvoso, parecia que nada ia acontecer. Mas chegou por volta de 20 horas. Começaram a bater na minha casa. Irmãos e irmãs que foram usados pelo Senhor. Começou a trazer cesto, mais bolsas, mais mantimentos, para estar nos abençoando. Aleluia, Deus ouviu a minha oração, a nossa oração. Aleluia. E Deus está ouvindo a sua oração. Creia, não seja incrédulo. Amém? Aleluia. Aleluia. E aí, diácono, o que temos que fazer para possuir o novo de Deus? O que temos que fazer? Temos que cultivar a fé. Cultive a fé. De que maneira? Tenha momentos de devocional. Vou te falar uma coisa com vocês. Eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar. E aí, Deus colocou no coração do pastor Edenilson e do pastor Jorge também, de estar compartilhando, né, palavras que edificam nossa alma, o nosso espírito. E aí, muitas das vezes o pastor Denilson coloca 3h30, né, 4 horas, 5h30. Eu falo assim, caramba, cadê o devocional? Eu tenho que ler. Cadê? Né? São palavras que foi inspirado pelo pastor Renê. E Deus tem, né, colocou isso no coração do nosso pastor para estar compartilhando para nós. E aí,
depois que eu leio, eu saio de casa feliz, alegre, sabendo que o meu dia será maravilhoso. Se você ainda não tem, né, as mensagens, qual é o nome mesmo? Pão diário. Vai ao teu pastor, dá o seu número de telefone, que certamente ele terá o prazer de estar compartilhando para você todas as manhãs, amém? Aleluia. E aí, o que temos que fazer para possuir o novo de Deus? Confiar em Deus. Devemos confiar em Deus, ter a confiança em que Deus é soberano e que Ele tem um plano para a nossa vida. Você tem que crer, você tem que acreditar, amém? Porque o Senhor diz assim em Jeremias 29:11: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É o Senhor que está falando para nós nesta manhã. O que devemos fazer para possuir o novo de Deus? Obedecer a palavra. Seguir os mandamentos e os ensinamentos de Deus, mesmo quando isso for difícil. Siga, obedeça, pratique. Amém? Aleluia. Estamos quase terminando. Para possuir o novo de Deus, temos que perseverar. Não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou impossíveis. Ali está, né, a passagem, vocês podem anotar e depois ler em casa. Estou adiantando para a gente ganhar tempo. Amém? O quinto, para que o renovo venha acontecer na nossa vida, busque a ajuda de Deus. Pedir ajuda e a orientação a Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. Olha o que está escrito lá em Salmo de número 121, versículo 1. Diz assim, e o 2. Buscar a ajuda de Deus. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Peça ajuda nesse Deus todo-poderoso. Gostaria de chamar os músicos que viessem aqui à frente, né? Os vocalistas. Já estamos terminando. Aleluia. Aleluia. Os diáconos e as diaconisas que vão estar intercedendo, possam estar aqui também. A conclusão dessa mensagem, dessa reflexão para nós. Aleluia. A fé é a chave para prosseguir e possuir o novo de Deus. Já preparou para nós, que Ele já preparou para nós. Com fé podemos superar obstáculos, receber a promessa de Deus e perseverar em meio às dificuldades. Que a fé seja o nosso guia
e a força para viver uma vida plena e abundante em Cristo. Que a nossa fé seja o nosso guia e força para viver uma vida plena e abundante com o Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor está falando nos seus corações, porque Ele está falando no meu coração. Eu tenho vivido de fé em fé, de glória em glória com o Senhor. Eu tenho experimentado o novo do Senhor na minha vida, de saber esperar, de saber ter fé, de ter esperança, de saber que há tempo para todas as coisas. Não é porque as coisas não estão acontecendo no momento que você perdeu a fé. É porque Deus tem um momento, porque tem um momento certo de acontecer na sua vida. Tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo é pela permissão do Senhor. Na pandemia eu fiquei. Aconteceu a pandemia, veio a pandemia. E aí eu fiquei, fui desligado da empresa onde eu trabalhava. Eu fiquei, acho que foram uns 4 anos fora. Mas quero dizer que nesse momento que eu passei, não faltou nada na minha vida, nada na minha casa. E Deus usava várias irmãs. Uma foi a irmã Adriana Carvalho. Outra foi a irmã Beth Loureiro. A irmã Leila, do irmão Orlando. Deus usava elas para falar: ó, você ainda vai voltar para aquele lugar. Você ainda vai voltar para aquele lugar. O Senhor está me dizendo que você vai voltar. Creia. Creia no poder. Creia na promessa do Senhor. E aí, nós somos carnes. Muitas das vezes eu falava: será, Senhor, que vai acontecer? Será que vou retornar realmente? Eu falava igual a Tomé, Jesus falando para Pedro. Jesus falava, quando na segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro falava: sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, ele falava: eu te amo. Mais uma vez ele falou: Pedro, tu me amas?
Senhor, aí Pedro, a resposta de Pedro: Senhor, eu te amo, tu sabes de todas as coisas. E muitas das vezes o Senhor falava comigo: filho, você crê? Eu falava: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Filho, você realmente crê que eu posso fazer um milagre, eu posso fazer que você volte para aquela empresa? Eu falava: Senhor, eu creio. Muitas das vezes eu trabalhando no aplicativo, 11 horas da noite, coisa de maluco. Mas muitas vezes eu parava assim no meio, no prédio: Senhor, será que realmente vou retornar? Será? E aí eu falei para o Senhor: Senhor, tu sabe de todas as coisas, eu sei que o Senhor pode fazer o milagre acontecer na minha vida. O Senhor pode fazer o milagre na sua vida, meu irmão e minha irmã. Basta você crer. Basta você crer e acreditar. Aleluia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu retornei para o trabalho, para o mesmo lugar onde eu comecei lá atrás. Aleluia. É para o Senhor. Essas palmas, toda a honra, toda a glória ao Senhor. O Senhor pode fazer o mesmo para você. Será que tem alguma coisa difícil para mim? Assim diz o Senhor. Será que tem alguma coisa difícil para mim? Não existe nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Creia. Saia daqui nesta manhã crendo, acreditando nesse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós vamos estar cantando esse louvor. E eu gostaria de convidar você para vir até aqui à frente, acreditando que Deus pode intervir nessa situação que você está passando. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo.